Ó Miguel, enviaste-me aqui o pedido para entrares ao vivo aqui comigo. Não te vou dar essa hipótese. Malta, muito obrigado pela vossa presença. Eu estou só à espera que o professor volte a entrar. Eu já lhe enviei o convite, vou enviar novamente. Miguel, deves ter vírus, pá. Enviaste-me outra vez o pedido para entrares live comigo. Não, Miguel, não precisas sair, pá. Ninguém te está a mandar embora. Malta, peço desculpa. O professor está a demorar um bocadinho a entrar. Vocês já perceberam como é que está a internet? Já está aqui. Estou só a aguardar que o professor entre. Só mais uns segundinhos. Cá está ele. Cá Professor, estou eu outra vez. Sim, vamos fantástico. lá então. Professor, a gente ficava aqui. Isto, eu sei que esta malta está a gostar, mas nós temos que nos despedir. Mas, Fica para uma próxima oportunidade, que eu acho que seria excelente. E deixo já aqui tá, a dica, porque acho que mas, seria fantástico. mas repara que eu não sei se, hum, se conseguimos aquilo que tu querias inicialmente, não é? A conversa foi interessante, mas muitas vezes nós o que fazemos aqui é expor uma ideia e ao fim de, já estou há 30 anos a trabalhar em biomecânica, o que quer dizer em biomecânica e por ter sido praticante, uh, sentido o treino de uma forma muito específica e ao mesmo tempo trabalhar na sala de exercício e dar a formação, isso deu-me também outra dimensão para olhar para as coisas, não é? E portanto é normal que, e, e eu tenho às vezes receio quando estou nas minhas aulas, que os meus alunos neste momento ainda não tenham percebido a importância disto. Há um colega que veio há pouco tempo da UTAD, agora é nosso colega, e disse assim, pá, tens isto muito bem montado. E eu estive agora a fazer a minha sabática em Washington e em Nebraska, e em Washington eles têm uma coisa que é, para além das ciências do desporto, eles têm um curso que é aquela zona cinzenta entre o que é o fisioterapeuta e o que é o treinador, não é? E eles chamam training, athletic training, podem fazer esse curso. Mas eles têm biomecânica, e então pediram para eu fazer a apresentação precisamente daquilo que eu dou e da forma como preparo. Mas isto é bom, eu vou ficar com isto e nós vamos fazer isso também aos nossos alunos e vamos fazer uma coisa parecida. Mas sabes que a universidade, pela palavra, também é uma coisa que é universal. Nós estamos a jogar com pessoas, em 60 pessoas eu não sei quais são, o que é que cada uma delas está a pensar e o que é que quer fazer a seguir. Claro. E elas provavelmente ainda não sabem, porque ainda são novos para isso. Então muitas vezes
as matérias, quer da fisiologia, quer da metodologia, quer da biomecânica, passam, percebes? Tu só vais ter noção de que aquilo poderia fazer falta ou que podes vir a usar como um instrumento para diagnóstico do teu trabalho mais tarde, muito mais tarde, não é? E por isso é que eu digo assim, não, vocês vão levar, mas é ferramentas, porque mais tarde, quando quiserem, ela está lá numa pasta e podem lá ir buscar. Mas neste momento eu acho que cerca de 80% dos alunos não têm noção da importância disto mais tarde. Ainda não têm. E por isso é que eles chegam ao local de trabalho e ficam um bocadinho à toa. E não é só com a biomecânica, é com a fisiologia, com a aplicação de outras coisas. Bem, então vamos lá ver que livros é que podemos... Muito obrigado pela recomendação. Eu estou a ver aqui os comentários dos colegas e acho que eles estão tão fascinados como eu também estou. Acho que essa reflexão é extraordinária e isso também advém muito do facto do professor ter trabalhado bastantes anos na prática e isso também ajudou a construir a sua relação com a academia e a forma como depois investigou. Sim, isso também é verdade. E se calhar agora esta questão da variabilidade tem-me deixado mais animado e acho que eu trouxe coisas lá de Nebraska e eu não sei, mandei-te um link para tu veres. Aquilo é o maior laboratório de biomecânica do mundo. É qualquer coisa de extraordinário. Mas depois podemos passar esse link para aqui para as pessoas que quiserem ver. É de tudo, não é? Ali faz tudo. Bem, qual é o problema de indicar um livro? Era precisamente aquilo que eu te disse há pouco, que é, com tantas pessoas e com tantos interesses, eu acho que é como ouvir... Eu aprendi jazz, quer dizer, aprendi a ouvir jazz, eu gosto imenso, com um pequeno disco. E aquele disco é que me levou depois a ir à procura de outros, e assim sucessivamente. E esta questão da leitura pode-se fazer por aqui. Ou seja, vamos tentar que os livros não sejam maçudos, são livros que permitam depois ir à procura de... Há um livro muito interessante que eu indico e que está na pasta dos meus pequenos alunos, que é um livro da Norking, não sei se já ouviram falar, que é esse livro... Joint vou ver Structure aqui. and Function? Talvez, sim. Da Norkin e da Levangi, são duas fisioterapeutas, é uma obra extraordinária. É isso mesmo. Para além da obra extraordinária que é, ela também tem como consultores pessoas, por exemplo, médicos, ortopedistas, e tem aqui uma equipa enorme de pessoas a trabalhar para o livro. Há várias edições, mas há uma edição que é esta, a quarta edição, Basic Biomechanics of the Muscle Skeletic System. Não sei se vocês conhecem. Mas este livro é interessante no sentido em que apresenta de uma forma ligeira, e quando digo ligeira, mas profunda, tu perdeste um bocadinho, Porquê que se torna difícil simplificar? É porque eu pelo menos não quero perder o rigor nas explicações. Claro. E muitas vezes quando a simplicidade aparece, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer, é demasiado simples e não toca nos aspectos essenciais e fundamentais, ou então é tão simples que nem vale a pena ler. Então tem que se jogar com isso tudo. E eu acho que este livro consegue perfeitamente fazer isso. Não é fácil, mas eu penso, não é fácil leitura, digo eu, mas os seus capítulos estão bem organizados e os temas estão ali. Deixe-me só acrescentar, tenho aqui um colega a dizer se é possível deixar essas referências. O que eu vos peço a todos é que no final me deixem a mim em mensagem privada na XS o que pretendem saber e eu passo a mensagem ao professor e eu faço-vos chegar a toda essa informação. Mas o professor tinha dito que era o Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System. Yes, it is. Vou ver aqui só novamente. Basic Biomechanics of Muscle Skeletal System. Eu vou tentar escrever aqui. Mas se tu quiseres eu faço-te uma relação destes.
Pronto, aí está. Aí está para Ok. todos. Professor, Mas, sim. Mas há um outro também que é, penso eu que são dos mesmos autores, que é o Join Structure and Function, que é tu o que eu também tinha falavas. referido primeiro, Pronto, exatamente. é isso mesmo. Esse também acaba por complementar. Os livros estão em PDF, eu estou a tentar dar livros em PDF de maneira que depois. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que há a respeitar os autores e nesse caso. Mas eu penso que em Portugal é muito difícil conseguir encontrar livros destes e tem que se pedir. Mas estes dois penso eu que serão a base para tudo. São excelentes, sim senhor. Professor, eu... Outra coisa mais, posso? Claro, Mais claro, dois? força. Ah, Sem mas problema. ias dizer qualquer coisa, né? Não, não, professor. É? Sim, sim. Então, vejam o seguinte, há um outro que é, para quem depois já começa a dominar mais coisas da biomecânica, há um que é o do David Winter, que é que é o pai da biomecânica, como para alguns, não é? E, portanto, esse David Winter tem precisamente esse livro e que podem encontrar, eu vou pôr aqui na net, que é no Amazon. Se vocês forem David Winter Amazon, encontram logo o livro dele na 5ª edição. É um livro que tem tudo. É um livro que tem desde processos para estudo, como calcular as forças, como calcular as potências, numa perspectiva mais de trabalho e também ao mesmo tempo para quem quer investigar mais profundamente, portanto os engenheiros e eventualmente a parte mais laboratorial, ou se quiserem, de investigação. E depois há um outro livro também que foi referido ainda há pouco, que é do Duane Knudsen, A Fundamentals of Biomechanics. Fantástico, também tenho esse. Pronto. E depois há pequenos autores que eu acho que nós deveríamos sempre ler, embora sejam, vamos dizer, clássicos, mas são importantes, como Bosco, professor Comi, que é finlandês, e agora mais recentemente quando eu falei do trabalho com idosos, mas utilizando a pliometria, o Pirainen, que é um finlandês. Certamente conhece o Physiology of the Joints do professor Adalberto Capangi. São 3 volumes. Isto é um calhamaço, mas... Já há 40 anos e tal. Por acaso tenho aqui o Capangi, mas a versão mais antiga. E o Capangi é bom porque ajuda a perceber de uma forma muito visual a questão das estruturas anatómicas e tal. Eu li Capangi na altura em que estava a estudar anatomia, mas o Capangi é um bocadinho acima das nossas... eu não digo que sejam das nossas capacidades, mas na verdade Capangi é difícil também de ler, não é fácil. É assim, a mim fascinou-me bastante e ajudou-me imenso a preparar também as formações, a explicar alguma complexidade e tentar traduzi-lo para a prática. Depois o outro foi aquele que eu lhe tinha mostrado outra vez, que é o Fundamentos da Biomecânica ou da Mecânica do Exercício do Lucas Leal, do Resistance Institute em Barcelona, e este também é daqueles livros mais de biomecânica qualitativa, digamos, é uma forma iniciante de começar a perceber estas questões, que é um livro também interessante. Depois, eu já percebi que houve muita gente que fez perguntas muito específicas aqui, e eu gostava de dizer que se lerem, há 3 autores agora que posso dizer que estão na moda na metodologia do treino. Estão na moda na metodologia do treino, mas vejam, quando se diz na moda, se calhar, se eu, por exemplo, estiver com gente que é da moda, eu tenho que me vestir de uma maneira, mas a minha moda é esta. E a moda dos livros é dizer que o Zatsiorsky e Science of Strength Training, agora ele juntou-se com o Kramer
e produziu um livro, não é? Mas o livro do Zatsiorsky é muito interessante, porque Zatsiorsky foi responsável pelo treino da força da antiga União Soviética. Independentemente, eles depois foram para os Estados Unidos, quer o Zatsiorsky e o Latache. Mas Zatsiorsky é muito bom. Esse livro é interessante porque é um ponto de partida para nós entendermos algumas coisas da força. E aquilo que nós falamos e aquilo que o Tom Purvis, não é? Purvis, sim. Eu estive a ver e não foge muito à ideia inicial do nosso amigo Zatsiorsky. Zatsiorsky, Science of Strength Training. Quem quer ler mais coisas sobre treino da força específica, pode ler também alguma coisa sobre Verkovansky. Verkovansky é o pai da pliometria, podemos dizer assim. E Verkovansky é muito forte. Verkovansky ou Verkovansky. É a mesma coisa, não é? Eu confundo sempre. Eu como não sou russo, sim. A filha dele tem agora umas coisas que produziu, precisamente de tradução das coisas do pai, e está muito giro. Depois, mais recentemente, um senhor que passou por Portugal e que fez mudar muito o treino da força para os nossos lançadores. Os lançadores são, sem dúvida alguma, aqueles que, que aplicam mais força, de uma forma de potência, não é? Que é precisamente o Bondarchuk, e que está no Canadá, e que há muitos livros de Bondarchuk, se vocês colocarem na Amazon, conseguem perceber que é aquilo. Ele fala muito do transfer do treino e do transfer do treino. E é, sem dúvida alguma, uma metodologia diferente, mas que pode muito bem assentar na sala de exercício. Porque nós acabamos por fazer muitas repetições e ele joga não com aquilo que é clássico, dizer assim, vamos fazer um mesociclo. O mesociclo tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e assim sucessivamente. Portanto, nós culturalmente a nossa base é muito isto. Mas ele muda isso tudo, diz assim, não, eu sei lá, um ciclo ou um microciclo pode ser 12 sessões, pode ser 7 sessões, pode ser o que vocês considerarem que seja importante para o vosso exercício, para criar bases para poder sair para outros, percebem? Claro. Isso é muito importante, isso é muito mais interessante de ver. Não é tão os grandes atletas, não é, e não é tão fechado nestas questões. E depois, quando nós fazemos uma avaliação da quantidade de treinos que fazemos durante o ano, somos capazes de ter mais 2 meses de treino do que se fizéssemos essa metodologia clássica. Ou seja, estamos a construir. Isso é que tu disseste bem há pouco, era a construção. E o Bondarchuk é muito isso. Constrói, diz, não, espera aí, eu quero esta qualidade, então eu vou construir, vou criar condições para lá. Já está? Sim, então partimos para outra. E assim sucessivamente, vamos subindo e acabamos por ter mais qualidade no treino do que propriamente a questão só de estar a fazer. E protocolar. E tentar... Não sei se querem mais, mas eu penso que este já é um ponto de partida. Depois, então há artigos. Há outra coisa que eu gostava de... Sim, força. Há outra coisa que eu gostava de dizer e que tem a ver com os artigos. Gostava de dizer que tem a ver com os artigos. Professor. E que tem... Sim, estás-me a ouvir já? Agora sim. Pronto. Estava a dizer que eu gostava de deixar aqui outro... Não digo que seja um conselho, mas nós caímos muitas vezes no erro de ir atrás de artigos. Escolhemos um artigo e dizemos assim, não, porque eu tenho 5 ou 6 artigos que defendem isto. E nós depois dizemos assim, espera, mas eu também tenho 5 ou 6 artigos que defendem o contrário. E nós dizemos, quais são as fontes desses artigos? São artigos que foram revisionados, quem foi que fez a revisão? É um grupo de pessoas que são amigos entre eles e que produzem tudo e que conseguem, porque nós vivemos um tempo chamado paperite, ou seja, toda a gente quer produzir. E quando essa produção é assim em massa, nós vamos encontrar muita coisa má
neste, neste mundo. Professor, Então, isso é outro universo, esse é outro tema que podemos ficar aqui muito tempo a discutir. e portanto, o que eu digo é, sejam cuidadosos na forma como o interpretam. Vejam quais foram as metodologias que foram aplicadas. Porque, por exemplo, o Strength Conditioning já foi um mau jornal. Hoje é muito bom jornal, porquê? Porque os jornais são classificados em função do número de vezes que eles são referenciados noutros. Então quer dizer que a classificação que é dada para esse jornal depende muito de um conjunto de outros fatores que às vezes nós não controlamos. E se nós formos avaliar muitos desses artigos, vamos ver que eles não têm o valor que deveriam ter. E portanto, sim senhora, a leitura é bom, mas que seja sempre de fontes fidedignas. E aí exatamente. nós podemos crescer com cuidado e sem comprometer. Porque é fácil quando nós falamos em mas eu vi o artigo tal e sei que o fulano tal disse isto. Espera aí, mas o teu fulano é o teu guru ou é o teu... não é? Podemos questionar. É muito fácil fazer cherry picking e escolher uma série de artigos de má qualidade que apoiem o meu viés cognitivo. Sim. Mas também não deixa de ser importante fazer isso. Porquê? Porque eu, lendo coisas más, consigo depois... Não é? Também fazer não sei se ouviste, ou seja... não é? Eu vi um corte, eu fiquei assim sem perceber, professor. Você está a dizer, lendo coisas não, estava más, a dizer, mas eu acho que... lendo coisas más, crio uma condição para poder escolher. Ou seja, sim, passa a ter mais... ser mais cuidadoso. Do ponto de vista... Exatamente. Olha, Pedro, gostei muito desta conversa. Eu também, professor. Era um prazer enorme. O vosso convite. Eu vejo aqui a escola e não o Pedro, embora a nossa ligação seja esta, não é? De amizade e de consideração. Gosto muito do trabalho que vocês estão a fazer e principalmente do teu trabalho também, porque é aquele que eu tenho acompanhado mais e que nós discutimos há pouco tempo sobre a questão da postura, que é outra coisa também um bocado interessante e muito vulgar, assumir que podemos mudar posturas quando é quase impossível fazer isso quando não conseguimos, não temos possibilidade de o fazer. E isto já vem muito daquela teoria do Kendall e que tinha que ser por aqui, não pode ser de outra maneira, e há muitas formas de o fazer. Portanto, os parabéns pelo trabalho que vocês estão a desenvolver e eu vou acompanhando de vez em quando vocês fizerem os vossos, como é que é? Summits, né? Os summits, exatamente. Independentemente do Covid, o summit há de aparecer com força. Há de aparecer, sim, senhor. E, aliás, nós vamos ter no dia 9 de maio o primeiro webinar, o primeiro International Webinar sobre exercício. Portanto, vamos ter uma série de palestrantes de gabarito internacional, entre os quais o James Steele e o James Fisher, só para que todos estejam atentos, que vamos anunciar brevemente. E para finalizar, professor, mais uma vez, foi um prazer enorme agradecer a sua presença. Vamos mantendo o contacto porque é absolutamente crucial continuar a aprender consigo e quem sabe um dia vou lá bater à porta a Évora, não é? Podes vir. Eu não prometo fantástico. Migas, porque as migas aqui têm de ser feitas de, como é que é? De batata doce e de sêmola de milho, que é para ser alguma coisa Maravilha, maravilha. A todos aqueles que nos veem, o nosso muito obrigado em nome da XS Exercise School. Espero que tenham gostado tanto como nós e espero ver-vos a todos em breve. Sim. Muito obrigado. Professor, muito obrigado e até à próxima. Já tivemos 180 e agora já foram... A malta já está com fome. Saber que tiveram 180 pessoas a ouvir-nos, não é? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor. Até à próxima. Com licença.